Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. Hoje nós vamos continuar a série inaugural do meu canal aqui no YouTube, que é a série GM Grandes Mestres, Grandes Mulheres, na qual eu estou apresentando para vocês o perfil e a biografia das 37 mulheres que possuem o título de Grande Mestre, que é a maior titulação possível que um enxadrista profissional pode conseguir. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa série, é só ir lá no primeiro vídeo, onde eu explico um pouco mais sobre esse projeto. No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma jogadora chinesa, uma jogadora impressionante, jogadora muito talentosa, com uma trajetória super interessante. Essa que vocês vão ver agora aqui na imagem, a Hou Yifan. Ela nasceu dia 27 de fevereiro de 1994 na cidade de Xinhua, na China. Ela tem uma história bastante interessante sobre o primeiro contato dela com o xadrez, né? Nós sabemos que na trajetória de vários jogadores da elite do xadrez mundial, há sempre esse elemento que é aprender xadrez desde muito jovem, né? Desde muito criança. E no caso da Hou Yifan, isso chama muito atenção, porque ela aprendeu a jogar xadrez aos 3 anos de idade. Isso mesmo, é bastante surpreendente, né? Nessa idade ela já saber jogar xadrez, e quando ela tinha 5 anos, ela já conseguia ganhar do pai dela, né? Que foi quem ensinou ela a jogar. E isso, sem dúvida, chamou muito a atenção da família, e eles decidiram, então, buscar explorar, digamos assim, esse talento que a Hou Yifan demonstrava desde muito jovem. Quando ela tinha 10 anos de idade, ela foi admitida no Centro Nacional de Xadrez, na capital da China, Beijing, que a gente chama de Pequim. E lá, então, foi onde ela começou a sua trajetória como enxadrista profissional e uma enxadrista de muito sucesso. A família, então, se translada, né, para a capital do país e ela começa a ter um treinamento bastante intensivo e orientado. Isso vai fazer uma grande diferença porque rapidamente eles notam que ela tem um grande potencial e vai então receber toda uma atenção, né, e toda uma orientação para conseguir alcançar os objetivos esportivos, né, da Hou Yifan, porque de certa forma ela fala isso em algumas entrevistas, né, que ela reconhece que grande parte dos méritos que ela teve na carreira, né, então todas as conquistas que ela teve estão intimamente relacionados ao fato dela, desde o início, ter tido uma boa orientação, bons treinadores, né, que a acompanharam nesse caminho. Sem falar, é claro, do suporte familiar. A mãe da Hou Yifan abdicou da vida profissional, né, largou o emprego para só seguir a Hou Yifan nos campeonatos, né, e cuidar de toda a parte logística, todas as questões envolvidas na participação da filha nos torneios nacionais e, óbvio, internacionais. Entre os feitos na carreira da Hou Yifan, eu poderia elencar várias questões, né, várias competições que ela ganhou, mas eu acho que é interessante falar um pouco da evolução dela em termos de títulos, né? Aos 10 anos, a Hou Yifan já era W-Feed Master, né, que é Woman Feed Master. Aos 12, ela foi a mulher mais jovem a participar de um campeonato mundial feminino e também das Olimpíadas representando a China. Quando ela tinha 13 anos, a Hou Yifan já era WGM. E aos 14, ela já se qualificou como grande mestre. Ou seja, desde que ela ingressou no Centro Nacional de Xadrez, lá na capital, aos 10 anos de idade, até se tornar GM, foram apenas 4 anos. Isso mesmo. É algo impressionante. Podemos dizer que é uma trajetória meteórica, desde que ela aprende lá aos 3 anos, quando a família percebe que ela tem talento e coloca ela para um treinamento aos 10, e aos 14 ela já é grande mestre absoluta. Aos 16 anos, a Hou Yifan ganhou seu primeiro título de campeã mundial feminina, e esse foi apenas o primeiro. Ela já foi 4 vezes campeã mundial feminina e tem, claro, várias outras conquistas relacionadas à participação dela em torneios absolutos. Essa é uma característica muito forte na Hou Yifan, que é o fato de participar ativamente de torneios absolutos, sempre se expondo, né,
para jogar contra jogadores mais fortes, né, jogadores da elite. E isso deu, de fato, bastante resultado, né, na trajetória dela, porque ela conseguiu, inclusive, vencer torneios absolutos muito significativos. A Hou Yufan conseguiu um feito que poucas enxadristas mulheres conseguiram na história. Apenas duas, além da Hou Yufan, que foi a Judith Polgar e a Maya Tiburdanidze, que foi figurar entre os 100 melhores jogadores de xadrez no top 100 da FIDE absoluto, né? Eu sempre falo aqui para vocês sobre a colocação da jogadora no ranking feminino top 100 da FIDE, mas a Hou Yufan figura entre os 100 melhores jogadores de todo o mundo, na lista absoluta. Ela ocupa, obviamente, a posição número 1 do ranking, né, no ranking das mulheres, e a posição 85 no ranking do top 100 mundial. O top rating dela foi de 2.686 e atualmente ela tem 2.658 pontos, o que chama bastante atenção pelo fato da Hou Yufan já estar sem jogar torneios há algum tempo. Ela declarou que não concordava, né, com os métodos atuais de seleção para o Campeonato Feminino Mundial, que são os knockouts. Então, ela já tem algum tempo que não disputa mais essa competição e ela também tem deixado, né, um pouco de lado essa participação em torneios fortes, em torneios de elite. E por quê? A Hou Yufan tem uma característica muito interessante que é tanto alvo de críticas por parte da comunidade enxadrística, como também de admiração por outros jogadores de xadrez, que é o seguinte: a Hou Yufan, ela, como vocês viram aqui, né, tem uma trajetória bastante meteórica, uma trajetória que chama muita atenção pela rapidez em que ela conseguiu evoluir e como ela conseguiu, né, se tornar uma jogadora de elite, inclusive da elite do xadrez absoluto, mas ela decidiu não se dedicar somente ao xadrez, né? Então, ela fez faculdade, ela estudou relações internacionais, ela ganhou uma bolsa de mestrado para estudar em Londres. Então, a Hou Yufan sempre manteve, né, junto com o xadrez, essa atividade de estudo e sempre falou sobre isso nas entrevistas, né? Que ela diz que o xadrez é algo importante na vida dela, mas não é a vida dela toda, né? Isso é muito interessante porque, por um lado, alguns jogadores, né, da elite do xadrez mundial dizem que com essa conduta, né, com essa maneira de se dedicar ao xadrez, a Hou Yufan jamais vai conseguir se tornar uma jogadora como a Judith Polgar, por exemplo, né, que já teve entre os 10 melhores jogadores do mundo, porque eles acham que esse nível de xadrez exige uma dedicação exclusiva. E a Hou Yufan é totalmente contra isso, né, a se dedicar exclusivamente ao xadrez. Por outro lado, né, alguns jogadores admiram esse lado da Hou Yufan no sentido de tentar, né, ter uma visão mais abrangente sobre o xadrez, né, como o xadrez pode auxiliar na carreira dela, como o xadrez é algo importante, fundamental, né, na vida da Hou Yufan, mas que seria muito restritivo pensar que ela só deveria jogar xadrez, né, que ela não fosse capaz de levar junto com o xadrez, outras atividades paralelas. Então, há aí uma certa disputa, né, de opiniões em relação a essa forma da Hou Yufan levar a carreira dela. Segundo a Judith Polgar, a Hou Yufan é a única jogadora da atualidade que teria a capacidade e o talento para ultrapassar a barreira dos 2.700 pontos de rating FIDE, que é considerado um verdadeiro marco, né, para um grande mestre de xadrez, que é ser colocado realmente na elite, entre a elite do xadrez mundial. Então, a Judith Polgar já deu essa declaração, né, de que a Hou Yufan, ela vê que seria a única, né, capaz entre as jogadoras da atualidade de chegar a ultrapassar essa barreira. No entanto, a Hou Yufan, como eu comentei, ela já não tem participado de tantos torneios, né, como antes. Ela tem se dedicado a outras atividades, como professora, como treinadora, enfim. Ela realmente não está mais totalmente focada, né, em disputar esses grandes torneios internacionais. Em relação ao estilo da Hou Yufan, eu li várias referências interessantes falando, né, sobre esse talento que ela tem, mas eu queria apresentar aqui para vocês um aspecto que eu achei particularmente interessante e instigante, né, da Hou Yufan,
que é o fato deles identificarem nela um talento natural, né? Uma facilidade de compreender o xadrez e de achar os bons lances. É como se ela tivesse assim realmente algo inato, né? Ela não tem dificuldade de olhar uma posição e já identificar as questões críticas e os melhores lances para aquela posição. Ela tem uma profunda capacidade de reconhecer rapidamente, de maneira muito natural, o caráter da posição. Então, isso, sem dúvida, coloca ela realmente como um grande talento, que, somado ao grande trabalho e ao esforço, que no caso da China sempre é coletivo, né, não é somente dela, mas de toda uma equipe, de todo um centro de treinamento, fez com que tivesse resultados tão expressivos em tão pouco tempo. A partida modelo da Hou Yifan, eu fiquei muito em dúvida de qual partida apresentar, inclusive lá na série que eu fiz no xadrez de quinta no Instagram, eu coloquei a partida dela que ela venceu contra o Caruana em 2017, mas aqui, para esse vídeo, né, no YouTube, eu decidi colocar uma outra partida, que é uma partida também bastante interessante e que representa, né, acho que todo o potencial que a Hou Yifan tem, que é um empate contra o Carlsen. Isso mesmo. Na verdade, dizem que o Carlsen escapou, né, dessa posição. Vocês vão ver agora aqui na imagem a posição final, mas que ele teve durante a partida chances reais, né, de perder para a Hou Yifan. Eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo, é uma entrevista que ela deu quando participou daquele famoso torneio de Gibraltar, em que ela fala sobre vários aspectos da carreira, inclusive esses pontos que eu trago aqui para vocês, né, sobre o fato dela não querer se dedicar exclusivamente ao xadrez e manter atividades paralelas, mas também um pouco sobre a história de vida dela, a importância da família, dos treinadores, de toda a questão do contexto, né, chinês, de valorização do jogador de xadrez. Bom, pessoal, essa então foi a Hou Yifan, essa admiradora de Bob Fischer, integrante da fortíssima equipe olímpica chinesa, 4 vezes campeã mundial feminina, jogador entre os top 100 melhores do mundo, que eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha e não deixa também de seguir o Xadrez de Quinta nas demais redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!